Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Pois é pessoal, o match vai pegando fogo pela disputa do título mundial de xadrez. Hoje eu venho trazendo para vocês a quinta partida jogada entre Ian Nepomniachtchi e Ding Liren. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho da notificação. Bom, eu estava muito curioso para ver como os jogadores iam se comportar depois do dia de descanso, onde na última partida o Ding Liren ele conseguiu uma boa vitória de brancas em cima do Nepo, igualando o placar do match. Então eu estava muito curioso, principalmente para ver como seria a postura do Nepo, porque o Nepo, em outras ocasiões, ele já demonstrou uma tendência a tilt, né? Então o Nepo ele jogou com E4. Na última partida dele de brancas, ele tinha jogado peão-dama, jogou D4, mas nessa ele voltou para o seu lance mais comum, né? O lance que mais marcou na carreira dele, né? Então, jogou o E4 e o Ding Liren jogou E5, né? Eu esperava muito por isso, como eu disse antes do match. Eu acreditava que havia bastante essas posições de E4 e E5 no match, né? Então, o Nepo jogou cavalo F3, o Ding jogou cavalo C6 e agora tivemos uma nova Ruy Lopes, né? A Ruy Lopes que também foi jogada na primeira partida entre eles. Então o Ding jogou com A6, bispo A4, cavalo F6 e agora o Nepo jogou roque. E depois de bispo E7, o Nepo optou pelo lance D3. Pessoal, só para relembrar aqui, o lance mais comum aqui é torre A1, tá? O lance que tem diversas partidas, mas lembrando que na primeira partida do match, o Nepo nessa mesma posição jogou bispo por C6 e D por C6, entrou naquela variante das trocas, né? Com delay, né? Com certo atraso, e o Nepo conseguiu alguma pressão no match, né? Mas eu imaginava que o Nepo não iria repetir a variante, né? Muito porque fatalmente o Ding ele estudou, né? Ele com certeza ele olhou algo, né? Para jogar contra aquilo, ele deve ter melhorado bastante, né? E enfim, então aqui ele jogou com D3, né? O Ding Liren jogou B5, roque e agora, desculpa, bispo B3, né? D6 e agora C3, tá? É curioso esse C3 que pouca gente vem jogando ultimamente, né? O pessoal tem jogando mais a linha com A3, né? Roque e cavalo C3, né? Mas o Nepo ele jogou com C3, que é considerado um pouco ambicioso, né? Hoje em dia, né? Por isso que o pessoal vem jogando com menor frequência. O preto tem conseguido igualar com facilidade. Mas, bom, roque, fatalmente o Nepo estudou essa posição com a equipe dele, né? E jogou H3, né? E o Nepo jogou muito rápido esses lances, né? Bom, bispo B7 foi o lance jogado pelo Ding Liren, A4 foi o lance jogado pelo Nepo, cavalo A5 e aqui jogou bispo A2. E aqui o Ding Liren jogou C5. Pessoal, nessa posição aqui o Nepo jogou muito rápido o lance bispo G5, que é um lance bem interessante, tá? Eu na minha base, eu encontrei uma partida nessa posição com cavalo A3, uma partida essa que foi jogada entre o Firuza e o Giri, pelo um torneio Rápidas online chamado Crypto Cup, e o Firuza ele conseguiu vantagem nessa posição. O Giri aqui jogou com dama D7, bispo G5 foi o lance jogado pelo Firuza, B por A4, e agora o Firuza jogou um lance bem interessante, né, que é cavalo H4, né? E esse é um lance bem legal, né? E aqui o Giri ele deveria jogar o lance H6, esse lance traria uma posição confortável para as pretas, né? Depois de bispo por F6, bispo por F6 e cavalo F5, né? Essa posição, segundo o computador, as pretas estão ok, estão até um pouquinho melhores, né? Tem um par de bispos e tal. Mas o Giri na partida ele jogou com torre B8 e o Firuza pegou vantagem rápido com cavalo F5, bispo D8,
E agora ele jogou o lance F4, que é um lance interessante, né? É por F4, aqui o Firuza tomou de torre, mas segundo o computador, tomar de bispo aqui era um lance muito, muito firme, né? Daria uma excelente vantagem aqui para as brancas, né? Um cavalo muito forte aqui em F5, um bispo aqui atacando em D6, combinado. Você pode rolar uma passagem de dama ou de torre por F3, G3, ou dama F3, dama G3, e aqui, né, as brancas têm uma vantagem muito interessante na partida. Mas na posição, o Nepo jogou bispo G5 direto. Ele não jogou esse cavalo A3. E, bom, vamos lá. A partida seguiu com H6, bispo por F6, bispo por F6, A por B5, A por B5, cavalo D2. O Ding volta o cavalo para C6. E essa posição é muito equilibrada, ainda que tenha um pequeno desequilíbrio, né, por conta... bom, você tem um cavalo contra bispo, né, e uma das ideias, né, é de repente tentar trocar essas duas peças aqui e um cavalo das brancas ocupar a casa D5, né, tentar jogar umas posições de cavalo contra esse bispo aqui, que é um bispo considerado ruim, né, tendo em vista que esse bispo, né, os próprios peões das pretas atrapalham um pouco a atividade dele, né? Então, tem um pequeno desequilíbrio, nada muito grave, mas o Nepo foi jogando. Bispo D5, torre por A1, dama por A1. Eu acreditava, assim, vendo a partida, que não ia sair vitória nessa posição, e me parecia que o Nepo não estava insatisfeito com o empate, né? Até para ele recuperar mentalmente, o match está equilibrado, mas ele sofreu uma derrota na última rodada, enfim. Então ele jogou com torre A1, torre A8 foi o lance jogado pelo Ding, e aqui dama D1, o lance jogado pelo Nepo. Bom, uma das ideias das pretas agora é tentar trocar esse bispo aqui, né, que é um bispo que está bem firme, né? Então o Ding jogou com bispo D8, a ideia desse bispo, desse lance, é você poder jogar cavalo E7 sem que o cavalo fique trapando aqui o bispo, né? E esse bispo pode ir para B6, para uma diagonal de repente um pouco mais ativo. Cavalo F1 foi um lance jogado pelo Nepo, natural, para você buscar ali a casa D5. Cavalo E7, bispo por B7. E agora o Nepo jogou cavalo E3, bispo B6. E nesse momento o Nepo jogou um lance que eu achei muito legal, que é o lance H4. A ideia é você avançar o peão até H5 e tentar plugar um cavalo aqui em F5, né? Sem que uma peça das pretas consiga, né, tirar esse cavalo de F5, né? Então eu achei esse lance muito legal do Nepomniachtchi, né? Dama C6 foi o lance jogado pelo Ding. O Ding é um jogador, né, muito concreto, né? Então ele tenta ali buscar um contra-jogo bem concreto. Jogou H5, né? C4, D4, e agora ele jogou por D4, né? Aqui, cavalo por D4, tomar de peão, tá, pessoal? Pode ser um pouquinho perigoso futuramente, de repente esses peões começam a avançar aqui, né? E cavalo por D4 faz bastante sentido, né? Tendo em vista que a ideia é pegar a casa F5, e aqui o Ding jogou dama C5. Dama G4 foi um lance jogado pelo Nepo, bem firme também, dama E5. E agora cavalo F3, jogou dama E6, desculpa. E, bom, aqui o Nepomniachtchi jogou o lance crítico cavalo F5, tá, pessoal? Ameaçou mate, e esse lance pede uma resposta aqui do Ding Liren, né? E, bom, aqui... eu acompanhando as transmissões no chess.com, tanto a transmissão do Crico quanto a transmissão do pessoal em inglês, né? Dama F6 foi o lance sugerido nas duas análises, né? Porque mantinha um pouquinho a posição, tem uma ideia de repente ali de trocar, e não é muito claro aqui o que o branco pode fazer, né? Enquanto o preto pode ter uns contra-jogos aqui, com de repente com torre A2, no momento oportuno, né?
e pode ter bastante chance na partida. O Liren jogou aqui o lance cavalo por F5. E aqui, na minha opinião, começaram a surgir os problemas dele. O Nepo jogou de peão, tomou de peão. E aqui, segundo o computador, dama D7 é o lance que mantém ali a igualdade. Acredito eu que o ponto é que para disputar a coluna com torre A8, né? Dama D7 ajuda nesse sentido, né? E depois de dama F6, que o computador considera uma imprecisão, o Nepo ele aproveitou para jogar dama E4 e ocupar justamente a coluna, botar a dama ali numa situação muito forte, e aqui rolou uma boa pressão, né? Bom, torre B8 foi o lance jogado pelo Ding. Nesse momento ele ainda jogou bem rápido, né? E o que acontece? Ele nesse momento não me parecia ainda, vendo nas câmeras, que ele tinha dado conta de que poderia estar sofrendo na posição. Então jogou torre A2 o Nepo, que é um lance bem firme ali de controle, de espera, né? Controla ali a segunda fileira. Bispo C5 foi o lance jogado pelo Ding Liren. E agora G4, uma ideia muito legal do Nepomniachtchi, né? Jogou dama D8 e agora dama D5, vai cada vez apertando mais, né? Isso foi algo que eu falei bastante na primeira partida, né? Que o Nepo, né, ele ia jogar de forma, né, um pouco mais segura, mas ele ia buscar aproveitar as chances, né? E nessa partida surgiu uma chance, né? Então, rei F8, assim como na primeira partida também surgiu uma chance. Foi o lance jogado. E aqui mais um lance muito bom jogado pelo Nepomniachtchi, que foi rei F1. E aqui o Ding Liren jogou torre C8, que é um lance que, segundo o computador, fica perdido, né? Mas dama C8 é um lance que, segundo a máquina, você tem alguma chance de defesa, né? Por mais que você ainda esteja inferior. Acredito muito eu que é muito por conta do lance F6, né? Que você tem um contra-jogo, fica vigiando ali o peão de G4, né? Não é tão fácil progredir. Mesmo depois de G5, o F6 sempre tem umas entradas de dama, né? Então acredito que seja muito por conta disso. Mas é um lance muito difícil, venhamos e convenhamos, né? Então o Ding jogou torre C8 e agora o Nepo jogou torre A4 muito firme. Torre B8 foi o lance jogado. E agora mais um lance legal jogado pelo Nepo. Apesar do computador não gostar desse lance, né, eu acho que humanamente ele é muito bom. Porque aqui, primeiro, que a resposta das pretas seria o lance dama D7, que é um lance muito difícil, a melhor resposta para as pretas. Você deixar tomar em H6, você lidar com a ameaça de F6, eu acredito que esse lance seja muito difícil, né? Então, por exemplo, uma linha como G por H6, G por H6, e, por exemplo, F6, o ponto é que depois de dama H3, rei E2, né, as brancas estão ameaçando aqui o lance torre E7. E depois de rei G8, né, justamente para você defender torre E7 com torre F8, um lance como cavalo H4, mesmo assim, é muito incômodo para a posição das pretas, né? Eu acredito que o Ding não ia resistir o Nepo nessa posição, mas segundo o computador era a melhor chance prática, né? Então ele jogou H por G5, que perde a partida. O Nepo jogou muito bem esse torre G4 e agora a torre A8. Por exemplo, se F6 foi um lance pensado aqui pelo pessoal, as brancas arrematam de uma maneira muito elegante, com cavalo H4. Ameaçou mate com cavalo em G6, então G por H4. E agora H6, né? E as ameaças em cima do rei das pretas são fatais, né? HG7, H7, né? Torre por G7, todos esses lances vão ganhar a partida. Então, tendo em vista, depois de torre G4, o Ding Liren jogou torre A8, cavalo por G5, torre A1 cheque, rei E2, dama E7 cheque. Esse foi o último lance do Ding jogado antes do lance 40.
e aqui cavalo E4. Nesse momento, humanamente falando, o Jing Liren achou uma defesa ainda bem legal, que foi o lance dama E8, né? Depois de F3, o lance dama 8. Mas realmente o Nepo está muito firme, muito afiado. Trocou as damas aqui sem medo, porque parece que diminui um pouco a pressão, porque por conta de estar indo para um final. Mas depois de F6, ainda a vantagem é muito grande. Ele jogou G6, H por G6, F por G6 e agora torre por G6. E o ponto do argumento de Jing Liren é que ele tem esse torre A2 aqui para complicar um pouco a partida. E, por exemplo, se as brancas jogam um lance descuidado aqui, como o cavalo G5, né, depois de torre B2, o final já não é tão simples, né, porque você começa a ter temas aqui em F2, né, então não é tão fácil de ganhar. Eu já acredito, inclusive, que bem jogado já não ganha. Uma variante que poderia seguir, por exemplo, seria F7, e depois de torre por F2 e E4, as pretas podem sacrificar a qualidade, que deve empatar esse final com tranquilidade. Esse final, na verdade, vai empatar com tranquilidade. Então, tem que tomar alguns cuidados, mas, de novo, o Nepomniachtchi estava muito firme. Ele jogou aqui o lance rei G4, e depois de torre por B2, de novo, um outro lance descuidado, por exemplo, que para mim seria bem lógico, inclusive, que seria um lance F3, para você tentar trazer o cavalo para G5 agora, sem a captura em F2, ainda assim teria algumas chances de defesa com bispo E3, né? Mas assim, eu acredito que bem jogado esse final ainda está ganho, mas ainda teria que trabalhar bastante aqui o Nepo, né? Então, mas ele jogou torre H6 firme aqui, que arremata, né? E depois desse torre H6 aqui, o Jing Liren abandonou, né? E o ponto é que depois de torre H6, um lance, por exemplo, como rei A8, você não vai segurar essa posição depois de torre H8, rei F7 e agora rei F5, cavalo G5 aqui ameaça mate, né? E essa posição aqui tá totalmente ganha. Então, pessoal, match prometendo. Amanhã temos o Jing Liren de brancas, né? Eu acredito que o Jing Liren vai, né, já arriscar um pouquinho mais. Eu penso que vai vir uma nova inglesa por aí. E eu, no lugar dele, se sou eu, né, eu iria com a inglesa, que deu certo. Eu acho que ele não vai repetir a mesma inglesa, mas eu acho que vai vir algo por aí. Então, pessoal, não esquece de deixar o seu like, ativa o sininho da notificação e um grande beijo para vocês. Até a próxima.